Aleluia, graça e paz, irmãos, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nos nossos vídeos comentados, no nosso relógio de oração, chegamos à primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para o que vamos aprender e eu creio em Deus que o comentário de hoje será uma grande bênção para que você possa ter mais amor pela palavra de Deus e ter mais entendimento também quando estiver lendo a Bíblia Sagrada. Amém? Então, o tema dessa carta, a primeira leitura dessa epístola, revelará a existência de um tema que supera todos os demais. Esse tema é a segunda vinda de Cristo. Oh, coisa atual que nós precisamos desejar, esperar, amém? E ter entendimento nesses dias de dificuldade que nós estamos vivendo. Verificar-se-á que cada capítulo termina com uma referência a esse acontecimento. Paulo trata desta verdade mais no aspecto prático do que doutrinário, aplicando-a diretamente à atitude e à vida do crente. Assim, podemos resumir o tema dessa epístola da seguinte maneira: a vinda do Senhor com relação ao ânimo, consolo, vigilância e santificação do crente. Amém, irmãos? Nós temos uma viva esperança, que é a ressurreição dos mortos. Jesus está voltando. E isso nos traz ânimo, isso nos dá consolo, amém? Isso nos convoca a sermos vigilantes, firmes, amém? E a nos santificarmos no nosso dia a dia, amém? Então, por que foi escrita essa carta, né? Aqui Mie Parma, ele vai falar que a epístola foi escrita com os seguintes propósitos. Primeiro, para consolar os crentes durante a perseguição, né? Isso vai estar lá no capítulo 3, dos versículos 1 ao 5. Depois, para consolá-los acerca de alguns dos seus queridos que já morreram na fé. O capítulo 4 e o versículo 13 diz isso, para que nós não sejamos como os que não têm esperança. Existe uma esperança que é viva para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? Os tessalonicenses temiam que aqueles que morriam perderiam o prazer de serem testemunhas da vinda do Senhor. Parece que alguns, na expectativa da próxima vida do Senhor, haviam caído no erro de supor que não fosse necessário trabalhar. Então, Paulo vai corrigi-los no capítulo 4, no versículo 11 e 12. Nós precisamos trabalhar sim, irmãos. Amém? Fazer com as nossas mãos o que é justo, o que é reto, para nós termos com o que nos socorrer e socorrer aqueles que estão ao nosso lado. Amém? Ela foi escrita em Corinto, pouco depois de Paulo partir de Tessalônica. Amém? Então é muito importante nós entendermos ali em Atos, capítulo 16, nós vamos ver a partir do versículo 8 até o 12, o apóstolo Paulo querendo ir de um lugar para o outro, porém a vontade de Deus é que Paulo chegasse até a Europa. Amém? Que Paulo levasse o evangelho da além do mar. Então, viajando cerca de 150 quilômetros em direção ao sudoeste, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica. E segundo o seu costume, relata Lucas, Paulo foi até a sinagoga, né, do local e pregou durante várias semanas, argumentando que Jesus, o filho do carpinteiro de Nazaré, era de fato um ungido, o Messias prometido há muito pelas escrituras judaicas. Atos 17, de 1 a 3. Ali, Paulo estabelece a segunda maior igreja do continente europeu. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Amém? Ali, gregos devotos vão fazer parte da comitiva de Paulo e vai abençoar a vida de Paulo. E Paulo vai desenvolver um excelente relacionamento com eles em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, aqui no capítulo 1, nós já vamos ver algumas orientações, né? Então, nós vamos ver as saudações, as ações de graça, e nós vamos ver o carinho que Paulo tinha por esses irmãos. Amém? Diz Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses e Deus Pai no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Sempre a saudação de Paulo era isso. Graça e paz. Amém? Hoje se tornou um jargão, hoje se tornou apenas uma cumprimentação. A paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor. Mas, irmãos, declarar graça e paz é um poder que a gente não tem como calcular. Amém? Depender dessa graça, que é um favor imerecido, e essa paz,
que é algo que excede todo o entendimento, que não está fundamentado naquilo que nós estamos vivendo, ou algo exterior que está nos acontecendo, mas é uma paz que triunfa sobre todas as impossibilidades e sobre todas as dificuldades. Então ele já declara isso: graça e paz a vós outros. Versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então ele vai destacar aqui 3 coisas importantes. Primeiro, a operosidade da vossa fé, uma fé que parte para a ação, uma fé que parte para a prática. Amém? Ele vai falar da abnegação do vosso amor. Todo amor, ele tem um sentimento de abrir mão, de abnegação. Amém? Algo que nós nos doamos, algo que nós nos entregamos de coração. E ele vai falar a respeito da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra esperança é elfis. Esperança não no sentido de uma perspectiva otimista ou um pensamento desejoso sem qualquer fundamento, mas no sentido de expectativa confiante, baseada em sólida certeza. Olha que coisa tremenda essa esperança. Amém? É um pensamento, amém? É uma expectativa confiante, baseada em uma sólida certeza. A esperança bíblica repousa nas promessas de Deus, especialmente naquelas relacionadas à volta de Cristo. O futuro dos redimidos é tão certo que, algumas vezes, o Novo Testamento fala de acontecimentos futuros usando o passado, como se já estivesse acontecido. A esperança nunca é inferior à fé, mas sim uma extensão da fé. A fé é a possessão presente da graça. A esperança é a confiança na consumação da graça futura. Que revelação tremenda, amém? Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então é muito importante nós entendermos isso. O evangelho não é só discurso, o evangelho não é só pregação. O evangelho, irmãos, é o poder de Deus. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque nele se revela o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui ele diz aqui, olha, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Se nós tirarmos os milagres do evangelho, irmãos, vai se tornar somente uma vã filosofia. Então, existe o milagroso no evangelho, existe o sobrenatural no evangelho, existe as unções e os dons do Espírito Santo que acompanham a pregação do evangelho. E nós precisamos desejar esses melhores dons. Nós precisamos desejar ser abundantes nos dons. Amém? Então, Paulo vai continuar aqui trazendo a instrução, e ele diz assim, versículo 6: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertesse a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que nos livrará da ira vindoura. Louvado seja Deus! Quanta revelação! Quanta coisa nós podemos observar aqui. Alguns dos tessalonicenses eram gentios, que deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Outros eram judeus, conforme enfatizado pelo relato de Lucas sobre a chegada de Paulo à sinagoga de Tessalônica. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Amém? Tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação. Aleluia! Quando Paulo, aleluia, irmãos. Ele
é uma característica. Amém? Em meio à tribulação, a palavra do Senhor vir e nos salvar daquilo que é mortal, nos salvar daquilo que muitas vezes vem para nos destruir, mas Deus é poderoso. Quando nós, com efeito, irmãos, recebemos a palavra, com efeito, nós guardamos a palavra, algo maravilhoso vai acontecer na nossa vida, de forma sobrenatural, divina e milagrosa. Amém? Então, espero que essa palavra tenha te abençoado, que você possa estar compartilhando esses vídeos e que esse dia seja um dia na presença do Senhor. Amém? Se possível, fique em casa, se guarde, se proteja e proteja os outros. Que Deus te abençoe e até amanhã.